sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro, muito bom, né? Que é o Seara dos Médiuns. Por que é muito bom, gente? Porque a mediunidade, já que eu trabalho com gente, já que eu trabalho de comunicação, sempre vai suscitar dúvidas. A gente tem que ficar muito preocupado no momento que eu não tiver nenhuma dúvida. Porque quando estamos assegurados de uma execução, de um trabalho mediúnico, para darmos o passo adiante, vai surgir sempre um desafio. E o desafio é aquilo que vai levar a gente a pensar, a meditar, a refletir e muitas vezes a compartilhar com companheiros ou mais experientes no conhecimento, mais experientes na própria prática mediúnica, a fim de que possamos nos posicionar. Então, esse livro, Seara dos Médiuns, é um diálogo com Emmanuel. Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele vai trazendo informações acerca de questões de O Livro dos Médiuns e questões, assim, importantes, bem importantes. Por exemplo, no dia de hoje, há o capítulo 26, que fala sobre perguntas. Então, esse capítulo 26 fala das perguntas que se podem fazer aos espíritos. E, nesse capítulo, ele vem colocando, né, perguntas simpáticas ou antipáticas, perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e futuras, sobre os interesses morais e materiais, sobre a destinação dos espíritos, sobre a saúde, sobre as invenções e descobertas, sobre os tesouros ocultos, sobre outros mundos. Então, são perguntas, né? Já que eu tenho oportunidade de ter contato com os espíritos, é natural que nos surjam indagações, interrogações. E quais serão aquelas realmente válidas? Quais serão aquelas mais seguras? Porque muitas vezes eu vou buscar lã e sair tosquiado, né? E muitas vezes não é em função do espírito, é em função da minha falta de organização mental ou de direcionamento, de conhecimento daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso. Então, hoje a página é uma mensagem acerca da questão 291 no 18º parágrafo, ou a 18ª pergunta. Eu vou ler a 17ª e a 18ª, porque eu acho bem pertinente e bem importante nessas nossas relações com o mundo espiritual, com os amigos espirituais. Então, pergunta 291 é: perguntas sobre os interesses morais e materiais. Questão 17. Podem-se pedir conselhos aos espíritos? E a resposta é: sim, certamente. Os bons espíritos nunca se recusam a auxiliar aquele que os invocam com confiança, principalmente no que se refere à alma. Repelem, porém, os hipócritas, aqueles que aparentam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Essa é a 17ª, e aí vem a 18ª, em que Kardec pergunta assim: os espíritos podem dar conselhos sobre coisas de interesse particular? E a resposta dos espíritos é fantástica, meus amigos. Olha só. Algumas vezes, conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem nos dirigimos. Os conselhos que se referem à vida particular são dados com mais exatidão
pelos espíritos familiares, porque se ligam a uma pessoa e interessam-se pelo que lhes diz respeito. 2 pontos. É o amigo, o confidente de vossos mais secretos pensamentos. Porém, muitas vezes, vós os cansais com perguntas tão descabidas que eles vos deixam para lá. Seria tão absurdo perguntar coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos, como seria dirigir-vos para isto ao primeiro indivíduo que encontrasseis no vosso caminho. Jamais deveríeis vos esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Deve-se também levar em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, conforme suas simpatias pelas pessoas a que ele se ligue. O espírito familiar de um homem mau é um espírito mau, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede lugar a um espírito melhor, se o próprio homem se melhora. Semelhantes se atraem. Então, queridos, a pergunta é altamente pertinente. Por quê? A gente tem interesses morais, interesses materiais, né? Dificuldades quanto a tomar posicionamentos. Isso aí prova bem a nossa imaturidade ainda, a nossa imperfeição moral. A gente está caminhando, a gente não sabe tudo, então a gente não tem resposta pronta, perfeita para todos os desafios. Quando a gente quer acertar, a gente começa a ter uma responsabilidade maior, né? A ter assim um cuidado maior, porque a gente já sabe das consequências. A gente sabe que não está reencarnado aqui por brincadeira. Então a gente pergunta. Aí ele traz um aspecto muito interessante. Eu conversaria algo da minha intimidade com qualquer pessoa? Não, né? Eu converso coisas da minha intimidade com pessoas que eu tenho confiança, que me conhecem, que fazem parte, às vezes não tanto da minha família material, mas que fazem parte da minha família espiritual. Então, eu peço um conselho, até porque eu confio. E aí eles colocam, os espíritos colocam desses espíritos familiares, que nem sempre são os familiares assim que reencarnaram na mesma família consanguínea, mas são espíritos do mesmo grupo espiritual, que se interessa pela gente. Ou estivemos antes da encarnação, ou então foi surgindo uma amizade, uma ligação pelas nossas escolhas. E aí eles podem nos orientar. Mas é que às vezes, gente, a gente é aquela pessoa inconveniente, que pergunta por tudo, situações descabidas. Eu ouço pessoas falarem assim, eu não dou um passo sem perguntar o plano espiritual. E a gente acaba indo pelas raias da inconveniência, né? E aí perguntas pueris, situações que facilmente eu posso resolver e arcar até com as consequências se a resolução não for aquela mais consentânea com a lei de Deus, mais de acordo, né? E aí eu acabo muitas vezes, pela minha infantilidade, atraindo espíritos familiares infantis. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Ele fala, o espírito familiar de um homem mau é um espírito mau, né? Mas esse espírito familiar, ele é tão ligado aos interesses imediatos que ele pode ser trocado, ser substituído à medida que eu mude. Então, essa proposta da doutrina, ela é maravilhosa. Nenhum de nós está irrevogavelmente condenado a isso ou aquilo. Todos nós temos o direito e o dever de mudarmos. E vamos colocar mudar para melhor? É essa a proposta da doutrina espírita. Eu lembro de Kardec, não é que eu lembro que eu vi Kardec, não, os amigos.
Eu estou lembrando do livro Obras Póstumas, quando o Espírito vem e aconselha acerca de uma revisão que deveria ser feita na linha tal de O Livro dos Espíritos, que ele lesse tranquilamente, né? E ali ele veria que foi cometido um equívoco, um erro. E Kardec vai, encontra esse erro e depois ele conversa com o Espírito. Aí ele pergunta assim, é só para as questões em relação à doutrina que eu posso contar com seu apoio? Ou também em relação às coisas materiais e pessoais? Aí o Espírito fala, para uns e outros, porque não vos ajudar seria não vos amar. Queridos, esta consciência de que somos profundamente amados é um brinde, é uma luz que a doutrina dá a todos nós, mesmo que estejamos sozinhos, diante das complicações. Então, amigos, é por isso que Emmanuel traz essa página intitulada Pedidos. Essa página é um comentário sobre essa questão que nós conversamos agora e foi recebida pela psicografia de Francisco Cândido Xavier na reunião pública de 15 de julho de 1960. E ele começa dizendo assim: não peça aos amigos espirituais para que te rasguem um veio de ouro. A fortuna imerecida pode sepultar-te o coração na cova da preguiça. E é interessante que no programa gravado, nós vínhamos agora da atividade física conversando com uma senhora, uma companheira também, uma senhorinha. E ela fala assim, Deusa, graças a Deus o que eu não tenho é preguiça. Eu estava lá fazendo um peixinho, eu lembrei até de você, que ela me ensinou uma forma, né, de fazer um peixe, e aí ela falou assim, eu estava fazendo e pensando em você, assim, sobre o trabalho, que é o trabalho, a bênção. Vamos nos lembrar no nosso lar, em que no momento que André Luiz, ele se surpreende com a colônia, ele se surpreende com aquela movimentação toda, a paz, né? Ele passou por momentos muito difíceis. Então ali ele tinha paz, tinha companheirismo, tinha beleza a ser apreciada, e ele pensa, então, estarei então no paraíso? E aí Lísias fala, não, nosso lar é coluna que está localizada no umbral médio, mas somos felizes porque temos trabalho. E no outro momento ele fala do compromisso que os habitantes da colônia têm em não divulgarem o mal, e não falarem do mal, e não vibrarem o mal. Olha que interessante, meus amigos. Então, é isso por quê? Porque há trabalho. E vamos perceber que quando a gente está trabalhando, a gente tem pouco espaço mental, às vezes até nenhum, para pensar mal do outro, para fazer uma malcriação, para tudo isso. Então, muitas vezes, a fortuna que chega e a gente sem condições de administrar e sem ideal, ela vai fazer com que a gente seja um preguiçoso. E a preguiça é diferente do repouso, é bem diferente. Agora mesmo, uma amiga querida que trabalhou com a gente, né, lá no Encontro Livre dos Espíritos, um trabalho muito intenso, ela foi passar um tempinho no sítio Nogueira. Ela até falou assim, lembrei de você, lá em Petrópolis. Foi lá no sítio, numa colônia, né? Ficou lá um pouquinho. Mas ela falou assim, eu vou ficar uns diazinhos para descansar, aqui no mato, tudo isso, mas estou voltando. E ela vai voltar quando? Ela vai voltar para a tarefa que ela tem na Casa Espírita, no dia da tarefa. Então ela está aproveitando, fazendo o repousinho e voltando para o trabalho. Então isso é repouso. É refazimento. É você adquirir condições de fazer a tarefa cada vez melhor. Repouso. A ociosidade é você ficar na preguiça, não ser capaz de levantar para pegar um copo de água, né? Porque você paga alguém e esse alguém tem a obrigação de fazer aquilo. Então você vai fazendo o quê? Você vai dando ordem para o seu cérebro, para o seu organismo, eu não posso, eu não consigo. E aí os neurônios vão se apagando, né? Isso é uma coisa muito séria que a gente faz com a gente. E aí vem trazendo, Emmanuel continua nos falando,
Não peças aos benfeitores da vida maior para que sejas conduzido ao leme do poder. A autoridade inoportuna pode encurralar-te no fogo da violência. Eu, nesse período, eu sempre leio, né, no mês de janeiro, a questão de memória do suicida. Esse ano eu não li, não. Eu peguei o audiobook. E aí é bom que a gente que tem a leitura, a gente vai acompanhando bem tranquilo. Mas uma das situações, uma das causas da cegueira do Camilo Castelo Branco foi, no momento anterior, ele usa a religião, ele usa a autoridade religiosa para o poder, e ele, por não ser correspondido amorosamente, né, com a prima dele, que acaba casando com uma outra pessoa, ele aproveita a oportunidade da Inquisição para maltratar o outro de uma forma cruel, né, infligir todas as torturas. Então, muitas vezes, na minha autoridade, eu não imprimo torturas materiais, mas eu imprimo torturas morais. Eu sou altamente violento, né? Eu humilho o outro, eu coloco o outro em situações difíceis, eu exponho a fragilidade do outro, tudo isso é violência. E ele continua a nos falar assim, Emmanuel nos fala assim: não peças aos instrutores de outras esferas que te ofertem segredos da perfeição corpórea. Olha só, a beleza efêmera pode situar-te no vício. E a gente sabe que esse culto da beleza é uma coisa muito séria. Hoje mesmo eu soube na academia que está viralizado aí na internet, né? A pessoa foi tomou um pré-treino. Pré-treino é uma vitamina, você tem que se nutrir, né? Antes de você fazer o treino. Então a gente não faz treino em jejum, né? A pessoa nutriu. Aí aparece ela fazendo os exercícios. Mas chegou um momento que ela achou que era pouco. Então o que ela fez? Ela duplicou a dose. E aí, para ali, né? E ela teve uma questão cardíaca, né? O rim entrou numa falência. Por quê? Porque ela queria fazer mais do que o corpo pedia. É isso, né? Para ficar mais bela. Mais bela para quem? Aí a pessoa acaba entrando no vício, né? Na compulsão, nessa busca do corpo perfeito, né? Apresentação da vida material. Isso é um vício, isso é uma doença. Continua Emmanuel: não peças aos mensageiros divinos o privilégio da posse. A posse, mal conduzida, atrai os milhafres da usura. A gente vai até trazer o que é milhafres. Milhafres, meus queridos, isso é gavião, né? E vocês já viram como é que o gavião pega? E ele pega e ele não larga, né? E o usurário, a pessoa que é avara, é assim, né? Ela não usa o dinheiro e nem gasta. E muitas vezes a pessoa fica, aquela imagem do tio Patinhas, né? Que é lembra? Que ele mergulhava naquela questão do ouro e ficava contando, né? Isso é a questão da usura, né? A pessoa é incapaz de dar alguma coisa ao outro porque ela fica com medo de ficar sem. Quando, na verdade, tem uma outra página de Emmanuel que eu até aconselho aos amigos a procurarem. Possuímos o que damos. Na verdade, o bem que eu faço, né, através da boa administração das posses que a gente tem, é o nosso advogado, é a nossa ajuda em toda parte, né? Então ele vai colocando: não peças aos companheiros desencarnados os enfeites da fama. A fama, sem alicerces respeitados, atrai as víboras da calúnia. Porque se a pessoa se expõe, ela vai ter que pagar o preço. E aí a fama vai gerar inveja, né? E nem sempre a inveja é o vício
o invejoso vai acabar falando coisas que ele não sabe, né? Só para derrubar aquela pessoa e ficar famosa pela calúnia. A gente sabe que as redes sociais, elas favorecem muito este tipo de comportamento, gerando sofrimento mesmo, e muitas vezes até a criatura desistindo de viver. E Emmanuel continua a nos falar: não peças aos emissários do Senhor os regalos do conforto excessivo. A escravidão do conforto excessivo atrai os gafanhotos da inveja. Novamente, eu lembro de uma grande amiga, de uma querida amiga, que ela fala assim: a gente deve viver de tal maneira a não atrair a inveja de ninguém. Então, querido, uma vida com simplicidade, com alegria, com compartilhamento, sabe? Sem nos colocarmos num distanciamento enorme dos outros. Para que isso? Para a gente viver bem, para a gente viver em paz, para a gente viver feliz, né? Então, essa escravidão do conforto excessivo atrai esses gafanhotos da inveja, né? E ele encerra esta lição dizendo assim: pede a todos eles para que te amparem o próprio aperfeiçoamento. Porque, aprimorando a ti mesmo, perceberás que a existência na Terra é estágio na escola da evolução, em que o trabalho constante nos ensina a servir para merecer e raciocinar para discernir. Então vamos pedir a seus espíritos que a gente possa amparar, que a gente possa ser amparado no aperfeiçoamento, que eu possa valorizar aquilo que eu tenho, que eu possa desapegar daquilo que eu tenho e não uso. A gente muitas vezes, né, vai acumulando coisas que eu não uso, né? E quando eu falo isso, gente, é a realidade nossa. Vamos pedir ajuda para que o nosso tempo seja bem aproveitado, para que o nosso corpo seja bem aproveitado, para que o nosso fluido seja bem aproveitado, para que o nosso espaço, as nossas relações sejam relações proveitosas. Porque a gente sabe que há uma destinação, que é a felicidade inalterável, mas essa felicidade inalterável tem a ver com o nosso aperfeiçoamento. Então, queridos, que a gente consiga, né, trabalhar mesmo, e ninguém se aperfeiçoa por outro. Aperfeiçoamento é fruto de trabalho, é fruto de compreensão, é fruto de aprendizado, muito aprendizado mesmo, para que eu possa enxergar a vida pela ótica do bem. Para que eu possa enxergar a vida, né, pela ótica do amor, da luz, e não é enxergando, oferecendo um brinde para o outro, não. É também me brindando com todas as belezas que Deus oferece para todos os seus filhos. Então, queridos, que a gente pense muito: o que eu estou pedindo? O que eu desejo hoje? E será que eu estou pronta para receber a resposta positiva aos meus pedidos? Eu tenho maturidade para isso? Pensemos nisto, meus amigos, e que tenhamos uma tarde de muita paz, um dia de muito amor, um dia de muita luz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.